Olá, bom dia, turma. Hoje nós vamos finalizar a unidade 4, que tem como título Time Well Spent. Hoje vocês irão fazer o review que está na página 51, certo? Assim como eu já falei, esse review ele vem fazer uma revisão de toda a unidade, de todo o conteúdo que nós vimos durante a unidade, certo? E aí vocês vão fazer a questão 1, que diz assim: label the pictures with the names of the free time activities. Então, cada imagem dessa representa uma atividade, certo? E aí vocês vão escrever que atividades são essas sendo praticadas por essas pessoas. Como, por exemplo, citamos o exemplo dessa aqui, ó. Essa pessoa, ela está em um cavalo. Então, qual será essa atividade? Ride a horse, go horseback riding, certo? Então, vocês vão ver que tipo de atividades estão sendo feitas e escrever a frase, certo? Nesse outro exemplo aqui, nós vimos esse menino fazendo o quê? Com um controle na mão. Então, ele está play video games. Então, vocês podem ver que todas essas frases, elas vão ter um verbo. Ou seja, esse verbo que vai indicar a ação que elas estão praticando, certo? Na questão 2, vocês irão organizar essas frases no caderno de vocês, certo? Porque esse espaço aí é pequeno, não vai caber. E vocês irão organizar essas frases, lembrando sempre de estar utilizando os auxiliares, certo? Que se fazem necessário em uma pergunta, como por exemplo, o auxiliar do, certo? Ou does. Lembrando sempre de observar de quem está se falando, ou seja, quem é o sujeito da frase. Para o auxiliar do, nós temos I, you, we e they, certo? Esse é o auxiliar do Simple Past para perguntas e frases negativas. E does nós utilizamos para os pronomes he, she e it, certo? Também utilizado para frases interrogativas e também frases negativas. Então, essas frases, vocês irão organizá-las utilizando sempre esses auxiliares, como também observando o verbo principal. Ou seja, a ação está acontecendo, se a ação está acontecendo naquele momento, vocês irão utilizar o ing no final do verbo, certo? O ing, ele dá a condição de que a ação está acontecendo naquele momento e que essa ação ela está acontecendo no momento e que vocês estão praticando ela, certo? Na questão 3, vocês irão completar essas sentenças que estão aqui de acordo com a forma dos adjetivos em parêntese, certo? Então, nessa terceira questão, vocês irão usar o comparativo. Apesar da frase vocês já perceberem que ela sempre está comparando duas coisas ou duas pessoas, certo? Ou dois lugares, vocês irão usar o comparativo, lembrando de sempre observar o adjetivo, se ele é um adjetivo curto ou se ele é um adjetivo longo, certo? Os adjetivos, eles estão em parênteses. E na questão 4, vocês irão completar esse guia turístico dizendo a forma correta das palavras que estão em parênteses. Nessa questão, vocês vão utilizar o superlativo desses adjetivos, certo? Lembrando também dos adjetivos curtos e adjetivos longos quando for fazer responder essa questão, ok? Então, nessa página, vocês vão fazer a questão 1, 2, 3 e 4. Ainda como complemento dessa unidade, vocês vão lá para a página
124, certo? Onde tem lá o Workbook Unit 4, ou seja, o livro de atividades da unidade 5. E vocês irão fazer a questão 2, que está na página 124, onde vocês vão completar esses espaços com os verbos em parênteses. Lembrando que existem vários tipos de tempos verbais. Aqui nós podemos ver o past continuous, nós podemos ver o simple past, certo? Então vai ser de acordo com o sentido da frase. Se a ação acontece naquele momento ou se a ação aconteceu no presente, porém eu expresso o momento exato que ela acontece. Na página 125, vocês irão fazer a questão 4, ou seja, você vai conectar, vocês vão ligar os adjetivos a seus opostos. Por exemplo, nós temos Vou citar o exemplo em português. Nós temos uma pessoa que é quieta e uma pessoa que é, por exemplo, então o oposto seria o quê? Uma pessoa ativa. O oposto de bonito, feio, alto, baixo. Então, esses são os opostos. Vocês vão fazer essa ligação da primeira coluna com a segunda. Na questão 5, vocês vão observar esse quadro, certo? Que está aqui. E vocês irão completar as sentenças comparando esses jogos. Na primeira coluna estão os adjetivos. Na segunda coluna estão o Pet City 1, que é um jogo. E na terceira coluna tem o Pet City 2, que é outro tipo de jogo. Então, vocês irão fazer essas comparações de acordo com essas características que estão na primeira coluna, lembrando sempre de utilizar aquelas regras de adjetivos curtos e adjetivos longos, certo? E na sexta questão, vocês irão completar essa tabela fazendo o comparativo desses adjetivos, certo? Nessa tabela, vocês vão poder observar todas as regras que existem para os comparativos, certo? Lembra lá que eu falei na última aula sobre o comparativo, sobre adjetivos longos, adjetivos curtos, como também aquelas regrinhas para adjetivos curtos. Palavras terminadas com Y, palavras terminadas com consoante, vogal consoante. Então, tá lá todas essas regras e vocês vão colocar o comparativo desses adjetivos que estão aí na primeira coluna. Indo agora para a página 126, vocês irão fazer a questão 9, certo? Que é para completar essas perguntas de acordo com a forma dos adjetivos em parênteses, certo? Nesse caso aqui, vocês irão utilizar o superlativo, certo? O superlativo também observando aquelas regras e aquelas exceções que eu mostrei para vocês na nossa última aula online. Então, voltando para relembrar as questões que vocês irão fazer. Página 124, questão 2. Página 125, questão 4, 5 e 6. E na página 126, a questão 9, certo? Fora o review que eu mostrei para vocês, que ele vai estar lá na página 51, que é a questão 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, finalizando essa unidade, vocês façam essa atividade e mandem foto para o meu e-mail. Qualquer dúvida, manda mensagem, ok? Beijo e até a próxima aula.